Abramos as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 4 e versículo 6. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Amém? Hoje já foi profetizado aqui um mês de novembro, cheio de bênçãos, cheio de realizações. Um 2012 repleto de bênçãos da parte de nosso Deus. E hoje vocês estão aqui no penúltimo dia, não é, pastor? Penúltimo dia da campanha, 12 dias de clamor, adoração por 12 meses de vitória. Eu tenho certeza que você não está esperando amanhã para ser abençoado. Você já está abençoado desde o primeiro dia, já há bênção de Deus sobre a sua vida. Quem crer nisso? Hoje nós estamos apenas agradecendo a Deus. Já é ritmo de agradecimento, pastores. Já foi profetizado que há bênção de Deus aqui. Eu creio nisso. Eu recebo. Quem recebe? Aleluias. Já há realizações do Senhor. Receba, tome posse e apenas adora ao Senhor nessa noite. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Quem encontrou diz amém. Diz a palavra do Senhor. Parte B deste versículo diz assim: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Deixa eu ler mais uma vez. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Vamos ler este versículo todos juntos no só coro, no 3. Deus mais uma vez. Deus amém. Que leitura para uma campanha desta, não é, gente? Mas é isso mesmo, é isso que Deus está mandando para cá hoje. Catu, nosso amigo, colega de academia, eu tenho orado ao Senhor para trazer uma mensagem aqui nesta noite. E Deus tem colocado esta palavra. Orei mais e a palavra é esta. Jejuei e a palavra é esta. E eis-me aqui para pregar a palavra que o Senhor colocou para ser ministrado, ser servido à mesa aqui nessa noite. Amém? Quem veio aqui ouvir a palavra do Senhor, diz glórias ao Cordeiro de Deus. Queridos, este texto tão importante da Sagrada Escritura faz parte do discurso de Tiago. Tiago era meio-irmão de Jesus. Tiago era conhecido pela sua justiça, pela sua humildade, um homem que compreendia amplamente de relacionamento com o Senhor. E ele, tecendo o seu discurso, nesta palavra ele começa a analisar a causa dos conflitos existentes em todo o universo. Ele começa a observar as intrigas, os problemas que havia entre o povo e o povo de Deus também. E Tiago começa a relacionar a causa, a origem de todos os confrontos, de todas as dificuldades, dos dilemas do mundo. E ele encontra como causa maior de todas as desavenças a soberba. E ele vai então exortar aos irmãos de sua época que não sejam soberbos, não sejam vaidosos, não sejam arrogantes, mas que sejam simples, tal como é simples o Senhor que lhes salvou em uma simples cruz no Calvário. Tiago vai nos mostrar esta questão e vai nos orientar como ter um relacionamento próspero com o Senhor. E conforme a análise deste pregador, conforme a análise de Tiago, ele vai observar e vai nos deixar entender que a soberba é como um câncer que está na alma do homem
e vai degenerando a sua personalidade, vai degenerando a sua espiritualidade, vai levando a uma situação totalmente desagradável e reprovável diante do Senhor. Ele observa que a soberba deixa o homem de uma situação tão desagradável diante de Deus, que ele não tem mais a capacidade de se prostrar diante do Senhor e adorá-lo como único e eterno Salvador. A soberba, ela vai gerando no homem um sentimento tão nojento que este sente-se a própria divindade, não necessitando de um Salvador pessoal e de um Deus que cuide dele. Tiago vai pontilhando estas questões e vai nos dando o rumo de um verdadeiro relacionamento saudável com o Senhor. E conforme nós observamos ainda na carta deste sábio ensinador cristão, nós vamos também perceber que Tiago vai nos dar uma direção. Por que a soberba deve ser totalmente rejeitada? Por que a soberba deve ser aniquilada do meio do povo de Deus? Por que a soberba deve ser para o crente como um corpo estranho no seu organismo? Tiago vai nos dizer, as Escrituras vão confirmar, vamos perceber isto no contexto geral da Bíblia, que a origem da soberba está no coração de Satanás. Por que o crente não pode ser soberbo? Porque a origem da soberba está no coração de Satanás. Sabia desta? Quando nasceu a soberba é o primeiro pecado número 1 que entrou no universo. E isto aconteceu há muito tempo. As Escrituras nos revelam, por meio de alguns textos, como de Isaías, Ezequiel, entre outros, que há muito tempo atrás, numa antiguidade remotíssima, lá em um lugar chamado Éden, jardim original. Não este Éden criado por Deus há 6.000 anos atrás, para que Adão habitasse. Não, parece-nos, observando os primeiros versículos da Bíblia, em contexto com os demais, que antes deste Éden criado por Deus e colocado ali Adão e Eva, já havia um paraíso neste mesmo lugar, também chamado Jardim do Éden. E este Jardim do Éden não era um jardim de flores, era um jardim de minérios. Os minérios era a substância mais abundante ali. E quem habitava neste lugar? O próprio Lúcifer, que ainda era um anjo de luz. As Escrituras falam acerca dele como sendo um querubim ungido. As Escrituras falam acerca dele como sendo um anjo preferido do Senhor. Lúcifer era uma das mais lindas e mais belas criaturas de Deus. Deus falando acerca dele, Deus chama-o de medida da perfeição. Quando Deus fala de Lúcifer, Deus o chama de sinete da perfeição, ou símbolo da perfeição, modelo de perfeição. Tudo que Deus criou foi muito perfeito, mas este querubim parece ser o mais perfeito da criação do Senhor. Deus o fez como um músico, um levita, um adorador. Deus o encheu de graça, de unção, de louvor e adoração, para que ele adorasse e bendissesse ao nome do Senhor. Todos os instrumentos que ele tocavam, ficamos sabendo pela Bíblia, que estavam construídos no seu próprio corpo. Por onde ele andava, quando ele entoava, o próprio coral saía de seus lábios. Os seus tambores, seus pífaros, seus instrumentos estavam no seu próprio corpo. E ele trabalhava enquanto ele louvava ao Senhor. Havia uma multidão de outros seres angelicais que também louvavam e bendiziam o nome do Senhor. Parece-nos também pelos textos citados que ele habitava aqui na terra. Mas um dia, parece que nenhum desses momentos em que ele adorava, um sentimento perverso e traiçoeiro veio ao coração dele. E como que alguém dissesse: Lúcifer, que coisa
linda é você, que coisa bela é você. Deus investiu a perfeição em você, Deus colocou você como maior aqui, Deus colocou uma melodia especial em você, e este coração bate forte no coração soberbo de Lúcifer, e naquele momento ele começou a pensar diferente daquilo que Deus havia criado. Ele começou a pensar: puxa vida, isso aqui tudo é muito bonito, mas lá em cima tem algo mais interessante, lá em cima tem algo mais atraente. Deus colocou o seu trono acima das nuvens, e se o Senhor colocou o seu trono lá, é porque lá é mais importante, lá é mais bonito, lá tem mais glória, lá tem mais adoradores, lá tem mais unção. E a conclusão do soberbo foi esta: eu subirei até lá, eu levarei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu colocarei o meu trono acima dos anjos, e serei semelhante ao Senhor dos exércitos. Deixa eu lhes dizer, a conclusão dessa história foi trágica, pois quando Lúcifer chegou lá, com um terço dos adoradores, que não adoravam mais ao Criador, adoravam agora a criatura, quando chegaram lá, levando um trono para colocar lá em cima, o meu Deus, o Senhor, o soberano, o juiz de toda a terra, tirou a glória de Lúcifer, e ele foi deportado, porque a glória pertence somente a ele, somente a ele. Levante a sua mão e diga: a glória dele é para ele, somente dele é a glória, a honra e o louvor. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração nessa noite. Lúcifer chegando lá, o Senhor tirou dele a glória, não sobrou nada, sobrou uma cascata de anjo caído. O que antes era luz, agora é trevas. O que antes refletia a glória, agora o desprezo, a vergonha e a dor. O que antes tinha beleza espiritual, agora tem pavor. Deus o tirou, derrubou de cima para baixo, e todos que com ele estavam. Primeira mensagem do Senhor para você: tem vivido as bênçãos de Deus? Tem visto a glória de Deus? Jamais esqueça: o que está em você é de Deus. O que está na sua vida é de Deus, você é de Deus. O que você tem é de Deus, o que você faz é de Deus. Se você prega é de Deus e para Deus. Se você canta e adora, é do Senhor, e a glória é somente dele. Quem crê nisso, joga a mão para o céu e bendiz ao Cordeiro. Xaramandaravaia sobre Naragai. Eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite. Lúcifer não se contentou em cair. No dia que Deus fez o homem, Deus sopra sobre o homem o espírito de vida, e dará a este também o dom de adoração. Quem é cantor aqui nessa noite? Cantor oficial aqui, quem é? Pastor Anderson não conhecia ainda o cantor. Nem todos são cantores. Quem é pregador aqui, pregador oficial? Nem todos, não é? Mas quem é adorador aqui? Quem tem a essência do Espírito de Deus? Quem tem a essência da vida é um adorador original, criado pelo Senhor, colocado pelo Senhor. Um espírito de excelência, um espírito de adoração, um espírito que tem contato com os céus para adorar e bendizê-lo. Mas sabe o que houve? Quando Deus criou Adão, Satanás já veio ali meio que tentando destruir o plano que Deus fez. E a conversa dele para o casal foi esta: Deus falou que você não pode comer desse fruto? Conversa de Deus. Deus está brincando com você. O que você almeja? Num paraíso não há muito o que se almejar, não é? Quem já mora num paraíso, eu vou pedir o quê?
Se eu perguntasse quem está nesta campanha pedindo, Senhor, 2012 eu quero a chave da minha casa, levanta a mão. Pode levantar que o Senhor está vendo isso. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu quero uma empresa. Senhor, eu quero prosperar. Beleza. Deus entende isso. Você está num mundo cheio de dificuldades que você precisa de tudo. É o suprimento de cada dia. Mas se você estivesse morando num paraíso, você tem tudo, você é o maior nesse paraíso. O que mais você almejaria? O diabo, usando uma psicologia barata, olha para Adão e diz: só falta uma coisa para você. Falta você ser igualzinho a Deus. Foi no ponto fraco de Adão. Só falta ficar igualzinho a ele. Você deve lembrar que Adão já havia sido feito à imagem e à semelhança. Ele já era igual ao Senhor. O que Satanás quis colocar na cabeça dele é que ele deveria tomar o lugar de Deus, posições mais altas, mais elevadas. Está entendendo o que o Espírito está falando? Lamentavelmente, Adão caiu nessa lorota, e os filhos dele também. Por isso o Espírito Santo está me mandando pregar aqui hoje. Prega para a minha igreja, diga não à soberba. Fora com Satanás e a sua soberba, porque a glória é eternamente dele. Se nós observarmos as páginas das Santas Escrituras, nós vamos perceber que este apelo barato de Satanás deu certo em muitos lugares. Olha a história antiga e a história moderna. Dê uma olhadinha do que aconteceu em alguns palácios da antiguidade, em outros de hoje. Você pode lembrar da trágica história de Nabucodonosor, um imperador da antiga Babilônia, bem antes de Cristo. Deus olhou para aquele homem e disse: eu vou investir neste homem o poder e a autoridade, e o Senhor o usaria como vara de correção a outras nações. Deus o colocou como Senhor da terra. E um dia Deus amorosamente olha para o Nabucodonosor e diz: eu vou mostrar a ele o que eu fiz com ele, por ele, e dizer a ele que ele não deve esquecer que esta glória é minha. O Senhor lhe dá uma visão em sonho e depois interpreta pelo profeta Daniel. Diz assim: Nabucodonosor, você cresceu qual árvore no centro da terra. As tuas folhagens chegaram até o céu e os teus galhos toda a terra. As aves procuram em você o ninho, os animais também a tua sombra. Mas não esqueça, eu sou o Senhor, que pega o homem simples lá da cinza e coloca em lugares altos, e tiro o que está lá em cima e coloco lá embaixo. Eu te coloquei, mas a glória continua sendo minha. Quando Daniel deu esta compreensão a Nabucodonosor, ele ficou meio crentão. Aleluia, recebo. Contudo, 12 meses depois, está o Nabucodonosor esquecendo tudo que o Senhor havia falado. E aí uma certa tarde, penso eu, que estava lá ele na sacada do seu palácio, dizendo assim: puxa vida, não é esta a grande Babilônia que eu fiz para a minha glória, para a glória do meu nome, para a casa real? Eu sou demais, hein? Uma Babilônia dessa é muito grande. Olha as muralhas, medem cerca de 96 quilômetros de extensão, 25 quilômetros de circunferência. Olha que altura tão bela, 96 metros de altitude, 25 metros de espessura.
Que lindo! Estes 100 portões de cobre, 250 torres. Eu sou demais. O rio Eufrates passa pelo meio da minha cidade, coberto com um túnel. Ah, mas essa beleza aqui não pode ficar fora. No dia que a minha esposa Amites, que era da Pérsia, estava com saudade dos campos, das florestas de seu país, eu chamei os meus engenheiros e arquitetos e disse: construam aqui algo que satisfaça a minha esposa. E foi levantado então o que seria uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um jardim suspenso em plataformas sobre colunas de 25 a 100 metros de altura, com tijolos esmaltados, toda aquela beleza regada ali pelas águas do Eufrates, com toda sorte de plantações. Ah, Nabucodonosor naquela tarde olhava para tudo aquilo e disse: eu sou o cara, eu sou demais, glórias a mim, louvores a mim. E naquele momento meu Deus se levantou do seu trono e disse: Nabucodonosor, você esqueceu, só fazem 12 meses que eu disse a você, eu te coloquei aí, mas a glória é minha. Hoje será tirado de você o reino e vai pastar com os animais do campo, para reconhecer que a glória do Senhor é só do Senhor, somente dele. Depois Nabucodonosor, que foi inteligente, escreve a mais linda carta da Bíblia. Eu, Nabucodonosor, aquele bobão de antes, eu faço uma carta agora declarando: primeiro, só há um Deus, e esse é o Deus do céu. Ele é Senhor dos céus e também Senhor da terra. É Ele quem dá, é Ele quem toma, é Ele quem exalta, é Ele quem humilha, é Ele quem faz, é Ele quem desfaz. Em todo o meu reino eu determino que todos se curvem perante este Deus, porque Ele é Senhor, único e absoluto. E se você tem juízo aqui nessa noite, levanta a mão e diz que só há um, e é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Poderíamos folhear muitas páginas das Escrituras e da história, mas deixa eu lhe contar só mais um exemplo. O filho neto deste Nabucodonosor, Belsazar, que conhecia a história do pai e avô, sabia da experiência que ele teve com Deus. Um dia, embriagado por sua soberba, ele reuniu 1000 dos seus maiorais e disse: tragam também suas esposas e tragam também suas amantes, porque hoje nós vamos festejar, e hoje nós vamos nos servir em taças de ouro, trazido do templo do Deus de Israel por meu pai. Deixa eu resumir esta história para você. Em certas horas da noite, em que estavam embriagados pela soberba, Deus faz uma visitinha para eles. Eles estavam profanando o nome do soberano de toda a terra. Deixa eu lhe dizer que os vasos e utensílios da casa do Senhor, até um homem simples da nação santa que não fosse ordenado para isto, se tocasse ele morreria. Agora está um soberbo tomando vinho e se prostituindo com o cálice da glória de Deus. Sabe qual foi o resumo desta história? Na mesma noite, o Senhor diz: eu não vou lá não, porque esse soberbo não vale a pena. Mas o Senhor só esticou o dedo daqui para lá e escreveu na parede. O soberbo e seus sábios não compreenderam nada do que o Senhor escreveu.
mandaram chamar um profeta, um velho chamado Daniel. Daniel chegou lá, ouviu as propostas dele e disse: fica com as tuas riquezas você mesmo. Mas sabe qual o resumo do que Deus escreveu? Amigo, você foi pesado pelo Senhor hoje. Ele colocou você na balança. Você foi achado em falta. Ele rasgou o teu reino e deu aos medos e persa. Concluindo, a casa caiu para você, porque a glória é dele e ninguém pode tocar. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. No Novo Testamento, alguém muito grande também, Herodes, que não era nada popular. Um dia ele foi dar uma palestra ali por volta das 9 horas da manhã. E o Herodes colocou lá a sua roupa preferida, uma túnica prateada. E quando chegou ali naquela reunião, subiu no palco, com a veste prateada. Os raios solares ofuscavam, realçando o brilho das vestes dele. E enquanto ele discursava, algum súdito se espalhou no meio da multidão e disse: sabe, este que está falando não é um homem, é Deus que está falando conosco. E de repente a multidão começa a gritar dizendo: Herodes, nosso Senhor, nos perdoe, porque até aqui nós temos te venerado como homem, mas temos visto que não és homem, mas tu és Deus e que está falando conosco. Naquele momento, Satanás foi lá direto no coração de Herodes, e ele se ensoberbeceu e disse: poxa vida, não sou acostumado com aplausos, muito menos com adoração, mas é verdade, eu sou um Deus, eu não sou humano, eu sou um Deus. Manda mais glória, mais adoração. E naquele momento, o Senhor se levanta de lá, a cena se repete. Joséfo vai dizer que Herodes era supersticioso, então ele olha para cima e vê um corvo e disse: isso é mau agouro. Mas não é corvo nem mau agouro, foi o soberano de toda a terra que se levantou e disse: chega, um soberbo a mais, chega, não é aceitável. Naquele instante, Herodes foi ferido pelo Senhor. Ele saiu daquela reunião com febre, apodrecendo. 5 dias depois, Herodes estava podre numa cama, ainda vivo, mas podre, comido por bichos. E sabe o que diz a Bíblia? Que ele morreu comido de bicho porque não deu glórias a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não tem aliança com soberbo. Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Deixa eu lhe dizer, Jesus tem aliança com os simples, mas aqueles que são soberbos não têm aliança com Deus. Então, quer um conselho nessa noite? Fica de pé em nome de Jesus, adora o Cordeiro de Deus, declara que só Ele é Deus e Senhor. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Declara que Ele é Senhor, e fora com a soberba, com o orgulho.